Quando você começa a entender que a verdadeira liberdade não vem de fontes externas, mas sim de dentro de si, a vida começa a se tornar muito mais significativa. O estoicismo nos ensina que, ao nos libertarmos das expectativas e vontades alheias, encontramos uma força imensa em nossa capacidade de viver de acordo com o que realmente importa para nós. Esse é o princípio fundamental da liberdade interior. A liberdade de agir e ser de acordo com nossos próprios valores, e não conforme o que os outros esperam ou dizem que devemos ser. Muitas vezes, nos vemos aprisionados pelos outros em ciclos intermináveis de tentativa de agradar, de atender às expectativas que não são nossas. É como se estivéssemos vivendo a vida de outra pessoa, sendo moldados por aquilo que eles querem de nós, em vez de abraçar nossa verdadeira essência. Esse é o momento em que a transformação começa. O instante em que você percebe que está colocando sua vida nas mãos de outros, ao invés de tomar as rédeas e decidir o seu próprio destino. O estoicismo nos ensina que isso é natural. Todos nós nascemos com uma tendência a buscar aprovação e a seguir as normas do grupo. Mas esse desejo de agradar, de ser aceito, muitas vezes nos afasta de quem realmente somos. A verdadeira paz e liberdade interior acontecem quando aprendemos a agir com base nos nossos próprios princípios, em nossa própria verdade. Quando você começa a se perguntar: o que eu realmente quero para mim? Em vez de o que os outros esperam de mim, começa a viver de maneira mais autêntica. No entanto, esse caminho não é fácil. Exige coragem. Coragem para ir contra a corrente. Coragem para ser incompreendido. Coragem para ser quem você realmente é. Mas, ao mesmo tempo, é o caminho para uma vida mais plena, mais conectada com sua verdadeira essência. O estoicismo nos ensina a fazer isso de maneira equilibrada, sem impulsividade, sem rejeitar a razão. Agir conforme nossa vontade, mas com sabedoria. Essa sabedoria vem de um profundo entendimento de que a vida não é sobre o que os outros pensam de nós, mas sobre como nós escolhemos viver com integridade e honra. Quando você começa a viver em consonância com seus próprios valores, o mundo ao seu redor passa a fazer mais sentido. As dificuldades, os obstáculos, as críticas, tudo isso perde o poder de te afetar negativamente. Você se torna inabalável, porque a única aprovação que você busca é a sua própria. Essa sabedoria vem de um profundo entendimento de que a vida não é sobre o que os outros pensam de nós, mas sobre como nós escolhemos viver com integridade e honra. Quando você começa a viver em consonância com seus próprios valores, o mundo ao seu redor passa a fazer mais sentido. As dificuldades, os obstáculos, as críticas, tudo isso perde o poder de te afetar negativamente. Você se torna inabalável, porque a única aprovação que você busca é a sua própria. O grande desafio do estoicismo é, portanto, exatamente esse: aprender a viver sem depender do olhar dos outros, sem precisar da validação externa para se sentir completo. Quando você consegue fazer isso, você começa a se tornar imune às influências externas. Os ventos do julgamento alheio não têm mais o poder de desestabilizar sua paz interior. Você se torna uma rocha, inabalável, firme no que acredita. Mas isso não significa que você se tornará indiferente ou isolado do mundo. Pelo contrário, isso significa que, ao estar em paz consigo mesmo, você estará mais apto a ajudar os outros de maneira genuína, sem esperar nada em troca. O estoicismo nos ensina que a verdadeira generosidade vem da liberdade interior. Só quem é livre de buscar a aprovação externa pode realmente oferecer algo de valor ao próximo. A liberdade interior
É, portanto, a chave para uma vida sem amarras. Ela nos permite viver sem medo, sem vergonha de ser quem somos, de seguir o que acreditamos ser certo. Ela nos permite agir com um propósito claro, sem hesitar diante das críticas ou pressões externas. No fundo, o estoicismo nos dá uma ferramenta poderosa, a capacidade de viver por nossas próprias regras, não pelas regras impostas pelos outros. E essa jornada começa com uma simples escolha: decidir não mais viver pela vontade dos outros, mas pela sua própria vontade. Decidir que sua vida, suas escolhas, seu destino, são responsabilidade sua. E ao fazer isso, você começa a viver uma vida plena, autêntica e livre. Quando você começa a entender o poder da sua própria vontade, algo fundamental acontece. Você começa a criar uma vida que reflete sua essência mais pura, sem as distorções das pressões externas. O estoicismo nos ensina que nossa felicidade não depende de circunstâncias externas, mas de nossa habilidade de reagir às situações com sabedoria e autocontrole, em vez de esperar que o mundo ao seu redor mude para se ajustar aos seus desejos. O estoicismo nos desafia a mudar nossa perspectiva e a agir de maneira que esteja alinhada com nossa verdadeira natureza. É nesse ponto que a verdadeira liberdade começa a florescer. Não se trata de controlar o que está fora de nós, mas de dominar o que está dentro. Quando você é capaz de entender que não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode escolher como reagir, você ganha uma liberdade que nada e ninguém pode tirar de você. O poder da escolha, do autocontrole, se torna sua maior arma. E é aqui que muitos se enganam. Acreditam que para alcançar a liberdade interior é preciso viver isolado, sem se preocupar com nada nem com ninguém. Mas ao contrário, o estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não significa viver no vazio, mas viver de maneira que nossa paz interior não dependa de fatores externos. A liberdade é saber que, mesmo em meio ao caos, você pode manter sua serenidade. A verdadeira força é manter-se firme em suas convicções, mesmo quando o mundo ao seu redor tenta te desestabilizar. O problema é que a sociedade, muitas vezes, nos ensina exatamente o oposto. Estamos constantemente pressionados a seguir tendências, a agradar, a fazer o que é esperado de nós, mesmo que isso vá contra quem realmente somos. Somos constantemente bombardados com mensagens sobre o que é certo, o que é adequado, o que deveríamos fazer. E esse processo contínuo de conformidade acaba por nos afastar da nossa verdadeira natureza. A ideia de que precisamos ser aceitos, de que precisamos nos encaixar, se torna uma prisão invisível. O estoicismo, porém, oferece uma chave para quebrar essa prisão: a aceitação de que não precisamos da validação dos outros para ser completos. Não precisamos ser aprovados para sermos dignos. Somos dignos porque existimos, porque escolhemos viver de acordo com nossos próprios princípios, porque não aceitamos viver em função da vontade alheia. Esse é um dos maiores poderes que o estoicismo pode nos proporcionar. A força de viver sem medo de ser quem realmente somos, sem medo de nos afastar da multidão e seguir nosso próprio caminho. Quando você se liberta da vontade alheia, algo incrível acontece. Você começa a fazer as escolhas que realmente importam para você. Em vez de gastar energia tentando agradar aos outros, você passa a focar em sua evolução, em seu crescimento, em sua própria paz interior. Você deixa de ser refém da opinião alheia e começa a viver com mais autenticidade. A pressão social que antes parecia sufocar começa a desaparecer, não porque ela tenha deixado de existir,
mas porque você passou a vê-la de forma diferente, sem se deixar afetar por ela. E é aí que você começa a transbordar. Quando você se liberta, a energia que antes era desperdiçada, tentando corresponder a expectativas externas, é redirecionada para algo muito mais significativo. Você passa a viver com mais propósito, com mais paixão, porque sua vida finalmente se torna um reflexo de quem você realmente é. E ao fazer isso, você inspira os outros a fazerem o mesmo, a se libertarem da vontade alheia, a encontrarem sua própria força. Ao se libertar das amarras da vontade dos outros, você cria um espaço onde sua verdadeira essência pode se manifestar sem medo. Isso é o que significa transbordar. Deixar sua vida e sua energia fluírem livremente, sem restrições. Não é sobre se impor ou ser egoísta, mas sobre viver de acordo com sua verdade, sem medo do julgamento, sem medo de ser rejeitado. Quando você transborda, você está apenas sendo você, sem amarras, sem concessões. O estoicismo nos ensina a ser donos de nossa própria história. Não somos vítimas das circunstâncias. Não somos escravos da opinião pública. Somos os protagonistas de nossa própria jornada. E nossa força vem da capacidade de fazer escolhas autênticas, guiadas pela razão, pela sabedoria e pela coragem. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas escolher com sabedoria o que realmente vale a pena. E esse é o maior poder que o estoicismo nos oferece. A capacidade de viver sem medo, de agir sem hesitação, de ser quem realmente somos. Quando você se liberta da vontade alheia, você começa a ver a vida com clareza. As pressões externas já não têm o mesmo impacto. Você se torna inabalável porque está em sintonia com sua própria verdade, sua própria força interior. Chegou o momento de decidir. Você vai continuar se curvando às expectativas externas, vivendo a vida de acordo com as vontades dos outros? Vai continuar sendo prisioneiro de uma existência que não é sua, permitindo que o mundo dite suas escolhas e determine quem você deve ser? Ou você vai romper com essas correntes invisíveis e começar a viver de acordo com a sua verdade? A verdadeira liberdade está em viver sem medo, sem a pressão de agradar, sem a necessidade de validação. A verdadeira liberdade está em ser quem você é, sem concessões, sem máscaras. O estoicismo nos ensina que podemos controlar nossas reações, nossas escolhas, nossa mente. Ele nos mostra que, quando tomamos as rédeas da nossa vida, somos inabaláveis, somos poderosos, somos livres. Agora é a sua vez de se libertar. Liberte-se da vontade alheia. Liberte-se do medo. Liberte-se das amarras que limitam seu potencial. Não permita que ninguém te diga quem você deve ser ou o que você deve querer. Olhe para dentro de si e pergunte: o que eu realmente quero da minha vida? Quem eu realmente sou? A resposta a essa pergunta é a chave para a sua liberdade. Você está pronto para viver de acordo com a sua verdade? Está pronto para transbordar? Então, é hora de tomar a decisão mais importante da sua vida. Ser quem você nasceu para ser. Com coragem, com sabedoria, com a força do estoicismo em seu coração. A jornada para a verdadeira liberdade começa agora. Você não veio ao mundo para caber. Você veio para transbordar.